O voleibol é um esporte coletivo muito praticado em vários países do mundo, inclusive no Brasil. Origem do voleibol: o voleibol foi criado nos Estados Unidos, no dia 9 de fevereiro de 1895, pelo diretor de Educação Física da ACM, Associação Cristã de Moços de Massachusetts, William George Morgan. Ao inventar o voleibol e suas regras, Morgan tinha como objetivo principal a criação de um esporte sem contato físico entre os jogadores. Desta forma, ele pretende oferecer às pessoas, principalmente aos mais velhos, um esporte em que as lesões físicas, provocadas por choques entre pessoas, seriam raras. Primeiros anos do esporte. Nos primeiros anos, o voleibol ainda não contava com uma bola específica, sendo praticado com uma câmara da bola de basquete. A rede era improvisada, a mesma usada nas partidas de tênis. Neste período, o esporte era conhecido por mintonete. Com o passar do tempo, foi ganhando o nome popular de voleibol, que acabou se tornando oficial. Principais fatos após a invenção do voleibol. 1900, voleibol chega ao Canadá, primeiro país fora dos Estados Unidos. 1908, o esporte vai para o continente asiático e começa a ser praticado na China e no Japão. 1910, o esporte chega ao Peru, primeiro país da América do Sul a praticar o esporte. 1942, morre, aos 72 anos de idade, o criador do voleibol, William George Morgan. 1947, fundada na França a FIVB, Federação Internacional de Voleibol. 1949, realizado o primeiro campeonato mundial masculino na Tchecoslováquia, foi vencido pela Rússia. 1951, realizado o primeiro campeonato sul-americano de voleibol, na cidade do Rio de Janeiro. O Brasil tornou-se campeão masculino e feminino. 1952, realizado o primeiro campeonato mundial feminino. 1964, o esporte passa a fazer parte do programa oficial das Olimpíadas, realizadas em Tóquio, no Japão. Bloqueio. Uma das jogadas mais importantes do voleibol. Últimos campeões mundiais de voleibol. A seleção brasileira masculina de voleibol foi campeã do Campeonato Mundial de Vôlei nos anos de 2002, 2006 e 2010. Em 2014 e 2018, o título ficou com a seleção da Polônia. O último campeonato mundial de vôlei feminino ocorreu no Japão e foi vencido pela seleção da Sérvia. A última Copa do Mundo de vôlei masculino ocorreu em 2019, no Japão, e foi vencida pela seleção brasileira. A última Copa do Mundo de voleibol feminino ocorreu em 2019, no Japão, e foi vencida pela seleção chinesa. Nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro 2016, a seleção masculina de vôlei ficou com a medalha de ouro, após vencer os italianos na final. Já a seleção feminina foi eliminada nas quartas de final, após ser derrotada pela equipe da China. O próximo Campeonato Mundial de Voleibol masculino ocorrerá na Rússia em 2021. Já o feminino ocorrerá em 2022 com sede em dois países, Holanda e Polônia. A última Liga das Nações de Voleibol masculino ocorreu em 2019, em Chicago, Estados Unidos, e foi vencida pela Rússia. A seleção brasileira ficou na 4ª posição. A última Liga das Nações de Voleibol feminino ocorreu em 2019, em Nanquim, China, e foi vencida pela seleção dos Estados Unidos. A seleção brasileira ficou na 2ª posição. Partida antiga de voleibol entre duas equipes femininas, década de 1960. Você sabia? É comemorado em 27 de junho o Dia Nacional do Vôlei. A principal jogada de ataque no voleibol é a cortada. Já as duas mais usadas na defesa são o bloqueio e a manchete. Manchete: mãos unidas e braços estendidos para fazer a defesa.